A Paróquia Imaculada Conceição pertence à Diocese de Paracatu. Foi instalada em 28 de maio de 2011 por Dom Leonardo de Miranda, com o empenho do Padre Rodrigo da Silva, que trabalhou junto às comunidades do setor Imaculada Conceição. Fez um bom trabalho para sua fundação e a condução administrativa e pastoral como seu primeiro pároco, atuando desde a fundação até julho de 2017, encerrando seu ciclo com louvor. A partir dessa data, a nossa paróquia tem a honra de contar com o pároco Padre Benício Ferreira Brandão, que tem conduzido seu trabalho com dedicação, zelo espiritual e muito discernimento. Contamos ainda com o auxílio do diácono Paulo Giovanni. A criação da nossa paróquia, há 10 anos, é uma história de amor e fé, piedade e fervor do povo, cada vez mais numeroso, que motivou no final da década de 80 a construção de um templo físico no bairro Esplanada, uma vez que o templo espiritual já se compunha de legionárias, vicentinos, grupos de jovens, grupos de casais, padres, doadores financeiros e doadores de força de trabalho. Foi esse povo de fé que sonhou e realizou a construção de um templo com a torre direcionada à BR-040, para que Imaculada Conceição pudesse abençoar sempre os viajantes que por ali transitam. Por muito tempo foi apenas uma das comunidades da Paróquia Santana, do setor Imaculada Conceição. Mas o trabalho solidário desses fiéis fervorosos, incluindo a zona rural, exigiu a formação de uma paróquia. Nesses 10 anos, temos o registro de 581 batizados, 345 casamentos. O território paroquial conta com 11 capelas em 12 comunidades, sendo 4 na zona urbana: a Matriz Imaculada Conceição, São Paulo Apóstolo, São Benedito e São Geraldo, e 8 comunidades na zona rural: Santo Expedito, PA Itatiaia, São Vicente de Paulo no Tamboril, São Geraldo no Segredo, Nossa Senhora da Guia na Rural Minas 1, São Bom Jesus, Rural Minas 2, Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Manga e Olaria, e o Santuário Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria. Os fiéis da nossa paróquia estão cientes de que todo cristão comprometido com a fé que professa deve prestar alguns serviços à comunidade paroquial de acordo com os seus dons e talentos. Portanto, a paróquia possui movimentos pastorais, Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística, Ministério Extraordinário de Acólitos, Coroinhas, Apostolado da Oração, Legião de Maria, Catequese Eucarística e Crismal, Encontro de Jovens com Cristo, Renovação Carismática Católica, Família Missionária e Infância e Adolescência Missionária, Pastoral da Comunicação, Pastoral Litúrgica, Pastoral do Batismo, Pastoral dos Noivos, Terço dos Homens, Grupo de Mães que Oram pelos Filhos, Cenáculo com Maria, Vicentinos. Assim, somos o povo de Deus, que apesar dos tropeços, percorre o caminho buscando sempre a inspiração divina, a prática do amor ao próximo, rumo à pátria definitiva. Paróquia Imaculada Conceição, 10 anos, uma história de fé. Prezados paroquianos, gente amiga aí da Paróquia Imaculada Conceição, saúdo de coração, com muita alegria, nessa comemoração do 10º aniversário de criação da paróquia de vocês, a Paróquia Imaculada Conceição. Recordo muito bem, por sugestão, é bom que lembre, se quiserem, coloquem nos registros aí da paróquia. Foi sugestão do padre Marcos Antônio. O padre Marcos era pároco lá na paróquia Senhora Santana e tinha como auxiliar o padre Rodrigo, que estava se desempenhando muito bem. Então o padre Marcos Antônio falou comigo: ó, Dom Leonardo, já é possível criar a paróquia Imaculada Conceição e confiá-la ao padre Rodrigo. Ó, o que eu fiz com muita alegria. E na verdade, minha gente, para a criação de uma paróquia, o que é necessário? Acho que a primeira coisa é ter o padre. Porque criar uma paróquia sem ter o pároco, sem ter padre para lá. E vamos lembrar,
essa longa minha trajetória de 26 anos e meio aqui em Paracatu, foi uma trajetória muito abençoada por Deus, que foi me concedendo a graça de, ao pouco, ir ordenando em sacerdotes. Olha que eu ordenei 50 padres. Então, à medida que eu fui ordenando padres, eu fui também criando paróquias. Criei 20 paróquias. Quando cheguei aqui, eram apenas 8 paróquias em toda a diocese de Paracatu, 8 paróquias. E pude entregar a Dom Jorge 28 paróquias, criei 20 paróquias, à medida que eu fui ordenando sacerdotes. Mas é bom lembrar que a criação da paróquia é, digamos assim, uma espécie de um expediente pastoral, é uma iniciativa pastoral para servir bem o povo de Deus, para colocar o sacerdote junto, bem assim, bem junto às famílias. Aliás, a paróquia tem esse nome, vem de uma palavra grega que significa aquilo que está em volta da igreja, em volta da casa de Deus. Em grego a palavra oikia, e aí paróquia, significa casa. E então, aquilo que está em volta da casa de Deus, a paróquia congrega os fiéis ali em torno da casa de Deus. Mas para isso precisa de ter sempre, claro, a figura do sacerdote, daquele que consagra a sua vida aos fiéis e que deve se comportar como um administrador dos dons de Deus. A carta de São Pedro lembra aos presbíteros, né, digamos assim, aos sacerdotes, que eles não são donos da paróquia. O dono da paróquia é o Espírito Santo, ou se quiser é Jesus. O padre é apenas um colaborador, é um servidor do povo, para melhor servir o povo. A ideia de criar a paróquia vem disso, dá aquela preocupação de a gente servir melhor os fiéis. Veja bem, quando eu cheguei aqui na Diocese de Paracatu, havia aí a paróquia de Senhora Santana, pegando todo o município de João Pinheiro. E o município tem crescido sucessivamente. O que é João Pinheiro? Em 1986, quando eu cheguei aqui em Paracatu, o que é João Pinheiro de hoje? Então, a gente vendo que foi crescendo, então eu criei logo. A primeira paróquia foi lá a paróquia do Papagaio, a paróquia que eu confiei na época ao padre Preguinho, a paróquia de São Cristóvão. A segunda paróquia foi aí a paróquia de Imaculada Conceição. E Dom Jorge criou a paróquia lá na Água Limpa. Quer dizer, vai criando a paróquia, pondo um padre ali próximo do povo, para servir melhor o povo, que a gente tem isso. Toda, digamos assim, o cuidado pastoral e, digamos assim, canônico de criar uma paróquia é servir o povo, colocar um ministro ali a serviço da comunidade. E foi esse o motivo que me levou a realmente ouvir, digamos assim, a proposta, a sugestão do padre Marcos Antônio, que é filho aí de João Pinheiro, para criar a Paróquia Imaculada Conceição, confiar ao padre Rodrigo, que na época era o auxiliar do padre Marcos Antônio. E como é que deu certinho, não é mesmo? Como é que deu certo? Olha, essa linda igreja de vocês, essa linda matriz, quantas vezes eu lembro, quando eu cheguei a João Pinheiro, era como que um caixote aí no alto do morro. Só tinha o salão embaixo, aquele salão que vocês têm até hoje aí. Quantas vezes eu fiz crisma ali embaixo, ali em cima, não tinha nada. Estava coberto lá com o piso lá. Devagarzinho vocês se uniram, levantaram essa linda igreja. O Monsenhor João César também fez um bom trabalho, ampliou, chegando assim para trás o altar, tinha um salão ali atrás, vocês já iam buscar um outro salão em outro lugar ou aproveitaram o salão por baixo da igreja. Então, para ampliar mais, que beleza que a igreja hoje, não é mesmo? Essas 4 fileiras de banco largo, assim, amplo, para conter os fiéis, coisa boa. Então, 10 anos, vocês estão de parabéns, tudo para a glória de Deus, em honra e louvor, é claro, à Imaculada Conceição. Tudo que nós fazemos aqui na terra é tudo para a glória de Deus, em honra e louvor aos servos de Deus, aí no caso, a Mãe de Jesus, sob o título de Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro, que coincide com a minha ordenação de padre. Eu fui ordenado padre no dia da Imaculada Conceição. Fico muito feliz da vida de ter colocado o meu
sacerdócio à proteção, à sombra do manto de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Caros amigos, parabéns pelos 10 aninhos da vida desta paróquia. Deus abençoe. Eu abençoe também o nosso querido padre Benício, o atual pároco. Que Deus o ilumine para que ele conduza com muita dedicação, com muito ardor missionário, com muito empenho, e conduza aos destinos da paróquia. Minha saudação ao prezado filho, então, Padre Benício, ordenado sacerdote por mim, é claro. Tenho muita felicidade de lembrar isso. Padre Benício, Deus te abençoe, junto com todos os seus paroquianos, e avante, para a glória de Deus, avance a Paróquia Imaculada Conceição. Parabéns, meus amigos, felicidades. Olá, paroquianos da Paróquia Imaculada Conceição em João Pinheiro, pinheirenses, irmãos e irmãs, amigos e amigas. A mim foi pedido uma palavra sobre esse dia onde a Paróquia Imaculada Conceição celebra os seus 10 anos de existência. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Estou muito feliz de poder partilhar com vocês. Dia 28 de maio de 2011, a missa presidida pelo nosso querido bispo emérito Dom Leonardo de Miranda Pereira, foi instalada a Paróquia Imaculada Conceição em João Pinheiro, no bairro Esplanada. Tive a honra e a graça de poder ter sido o primeiro pároco desta paróquia. Bem, algumas questões interessantes. Primeiro delas, antes da criação da paróquia, eu acompanhava o setor Imaculada Conceição e me recordo como hoje, um belo dia nós estávamos organizando as barraquinhas de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição, no mês de dezembro. E quando lá estávamos organizando aquelas barraquinhas à noite, e aí tinha depois a missa, e veio uma chuva durante a noite, e toda aquela estrutura, aquelas barraquinhas de lona, veio chuva, vento, e jogou aquilo tudo por terra. Meu Deus do céu! Chegamos no outro dia de manhã, que tristeza, que coisa mais complicada. Lembro que lá estávamos, eu, Cleverson, o Sr. Joãozinho, Tum, e não falei muito para eles, não quis transparecer muito, mas eu pensava assim comigo, olha, nunca mais eu mexo com essa festa no mês de dezembro. Mas mal sabia que rapidamente nós estávamos nos organizando para poder, no mês de maio, ser então a festa de preparação para a criação da Paróquia Imaculada Conceição. São coisas de Deus. Foi dificuldade, mas em contrapartida teve muitas alegrias. Por exemplo, a própria criação, a festa da criação da paróquia. As pessoas se organizando, indo para a zona rural, visitando as comunidades, trazendo doações, fazendo campanhas para poder ter a festa de criação da paróquia. Então foi uma experiência muito significativa. Gostaria de ressaltar 2 nomes, os quais gostaria de dizer como foi e é importante a presença dos leigos na paróquia, que é o Francisco, o Chiquinho, e a Dona Silvia. In memoriam, gostaria de lembrar deles como pessoas que representavam mesmo a paróquia, onde que os leigos, as pessoas realmente davam as mãos, se abraçavam e corriam atrás das coisas que necessitavam. Em nome desses 2, eu quero dizer assim que a paróquia existiam outros tantos nomes, pessoas que estavam mais à frente, pessoas que estavam nos bastidores, mas uma rede de discípulos e missionários, de devotos da Imaculada Conceição que realmente rezavam e trabalhavam. Rezavam e trabalhavam. Também gostaria de lembrar
É um momento triste para a minha família, mas em contrapartida a gente experimentou a graça de Deus e um dos lugares foi através da Paróquia Imaculada Conceição. Vocês sabem, meu pai meu pai foi submetido a uma cirurgia e naquele tempo eu tive que me ausentar muito da paróquia porque ele ficou hospitalizado em Uberlândia. Então eu ia muito lá, né? Eu ficava o final de semana sem missas, meio de semana sem atendimento, celebrava uma palavra nas comunidades e assim, não só eu, mas toda a minha família, nós somos muito gratos à Paróquia Imaculada Conceição por ter aceitado aquela situação, acolhido, rezado. Quantas pessoas rezavam? Mensagens no telefone, ligações, quando me encontravam, diziam que estavam rezando, fazendo vigília, né? E esta força, podem ter certeza, que chegou aos nossos corações. E quero dizer assim, quanto nós somos gratos à paróquia devido a esta presença, né? 2 pessoas me acompanharam lá no hospital, né, que foi o Genésio e foi a Cleusa Bessa, né? E eles foram, mas outras tantas pessoas também queriam ter ido. Mas eu até dizia assim, olha, acho que não há tanta necessidade, porque meu pai está hospitalizado, é difícil a hospedagem, mas assim, as pessoas sempre rezando. Então, eu tenho muito assim, a agradecer a Deus por isso e reconhecer o quanto que a paróquia nos ajudou. E, para terminar, né, e terminando esta palavra, dizer que foram muitos momentos bons, momentos ótimos, momentos excelentes. É claro que tivemos alguns percalços, tivemos pedras no caminho, tropeço, caímos, erramos, mas eu acredito que, pelo menos durante a minha estadia aí, esse tempo com a paróquia, os acertos foram maiores, os ganhos, as vitórias foram maiores. Então eu quero dizer que ser paróquia é ser Cristo presente na vida uns dos outros. O Cristo que cuida, um Cristo que ama, um Cristo que perdoa, um Cristo que não abandona. Ser paróquia é ser discípulo, missionário. Ser paróquia é cuidar das pessoas que estão com fome, das famílias necessitadas. Ser paróquia é, de fato, repito, encarnar Deus na nossa vida. 10 anos de paróquia. Parabéns a todos vocês. Parabéns à Paróquia Imaculada Conceição. Deus abençoe a cada um de vocês. O meu abraço carinhoso, fraterno, e um abraço ao Padre Benício, que está aí à frente junto com vocês. Fico muito feliz de ter esta amizade. Parece-me que pode parecer que eu fico distante, não ligo, não mando mensagens, mas podem ter certeza que o coração é de vocês. O coração é o lugar onde vocês habitam. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. É com muita alegria que estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esses 10 anos da Paróquia Imaculada Conceição. É uma alegria muito grande a gente fazer parte dessa grande família, né? Papa Francisco, na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, fala que a paróquia é uma família de famílias. Então, hoje, de maneira muito especial, o parabéns é para quem? Para todas as famílias que fazem parte dessa paróquia, que deram seu sim para o projeto de Deus, para tornar o amor, o nome de Jesus conhecido. Então, quero louvar e bendizer a Deus pela sua família, papai, mamãe, filho, filha, avó, todo mundo, para que essa festa é nossa, essa alegria é nossa. A Paróquia Imaculada Conceição só existe porque existe você, família, pai, mãe, que deu seu sim para Deus e que Nossa Senhora tem cuidado e tem zelado da sua família com saúde, com paz. Então, rogo a Deus hoje, nesses 10 anos, né, da Paróquia Imaculada Conceição, muitas bênçãos para todos nós e de maneira assim, muito especial a bênção para a sua família, para a sua casa, para que nós sejamos esse lugar, esse poço de bênçãos de onde irradia o amor de Deus. Parabéns, famílias, parabéns, Paróquia Imaculada Conceição.
Olá, paz de Jesus a todos. Estou aqui gravando esse momento especial para todos, porque esse ano nós comemoramos na paróquia os 10 anos de instituição dessa comunidade, dessas comunidades como Paróquia Imaculada Conceição. É tempo de comemoração, porque é uma bênção de Deus quando temos a oportunidade de criar mais uma paróquia. É uma oportunidade de atender melhor os nossos fiéis, estar presente de forma mais diária, mais constante em suas vidas. Eu que tive a graça de estar aqui no dia da criação, na missa que marcou a criação dessa paróquia, e o Senhor me concedeu a graça, a bênção de poder estar também presente aqui nesse momento de comemoração. Peço a todos que rezem, que agradeçam a Deus, para que Ele possa nos conceder essa graça de continuarmos servindo a Ele através dessa paróquia. Agradecemos a todos que se dedicaram na criação, que se dedicam até hoje para que essa paróquia cumpra a sua função de evangelizadora, de um missionário do Senhor aqui na terra. Que Deus abençoe a todos, com o coração de todos. Estarei rezando também para que essa data seja especial na vida de todos os paroquianos. Prezados irmãos e irmãs da querida Paróquia Imaculada Conceição de João Pinheiro, eu os cumprimento como pastor dessa diocese e os parabenizo pelos 10 anos de eleição canônica, de fundação desta paróquia. É sempre uma grande alegria ter uma paróquia e ter um bom pastor na paróquia. Hoje, esse bom pastor chama-se Padre Benício, ao qual agradecemos pela sua doação, também ao diácono Paulo Giovanni, que o ajuda, e muito particularmente aos queridos agentes de pastoral, os ministros da Sagrada Comunhão, os catequistas, as catequistas, os casais, as famílias, os jovens, enfim, todos aqueles que se interessam, que se entregam, que se doam. Paróquia é sinônimo de vida, e de vida em movimento, não de vida estática. Embora o contexto que estamos vivendo da pandemia nos prenda um pouco em casa, mas o Espírito Santo não está trancado, não está preso, ele está agindo nas pessoas. Então, meus parabéns para todos os irmãos e as irmãs da Paróquia Imaculada Conceição de João Pinheiro. E o que eu espero desta paróquia nesses 10 anos que já foram transcorridos, mas sobretudo o que eu espero de hoje para frente, que ela seja uma paróquia alinhada com as diretrizes da ação evangelizadora do Brasil, e que ela possa construir o reino de Deus em base a 4 pilares. Esses pilares que nós chamamos o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. Então, palavra, pão, caridade, missão. Que estas 4 colunas possam servir de base para construir nesta paróquia, com esta presença viva de Cristo na palavra, na Eucaristia, na caridade, na missão, que o reino de Deus vivo seja construído. Meus amados paroquianos e diocesanos desta paróquia tão importante da Imaculada Conceição de João Pinheiro, a minha bênção, minha gratidão pelo empenho do sacerdote, do diácono que aí trabalham, e também por todos os queridos agentes de pastoral. Desça sobre esta paróquia as mais ricas bênçãos de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
consagro a ti.